Sorocaba, num congresso de jovens, e aqui também já fiquei sabendo que foi muito bom. Hoje pela manhã tivemos na reunião da superintendência, em Sorocaba também foi uma bênção, Deus falou conosco ali poderosamente. E agora nós estamos aqui para começar a semana na presença do Senhor, oferecendo o melhor que nós possamos dar a Ele. É muito bom poder rever os irmãos, afinal tem irmãos que faz uma semana que eu não vejo, mas é sempre bom. Que Deus possa abençoar você, sua família, e oremos agora para que o Senhor possa conduzir os que estão a caminho, que possam chegar com o desejo de adorar a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia e por estar na tua casa, na tua presença. Que bom poder chegar na tua casa, Pai, e ver os teus filhos se movimentando, Pai, ornamentando, arrumando, limpando, fazendo alguma coisa. Isso me deu muita alegria hoje ao chegar aqui na sua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de uma vez mais convida para te adorar. Fale conosco pela tua palavra nessa noite. Receba o louvor que iremos oferecer a ti, Pai, e esteja presente em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir quem pode ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, pode tomar o seu assento, por gentileza? Eu quero deixar com vocês aqui um verso da palavra de Deus que me chamou a atenção. A parábola do amigo importuno. Quiser acender essa luz aqui para mim poder ver? Eu estou ruim da vista. A parábola, muito obrigado. A palavra do amigo importuno. Alguma coisa me chamou a atenção nessa palavra. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar, o que servir. Se ele, respondendo de dentro de casa, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar pão. Digo-vos que, ainda que se não levante-lhe para dar-se por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver pedido. E eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Queridos, eu pensando aqui com essa palavra, é uma parábola. O Senhor lhe ensinava muito por parábola. Ele estava falando assim: se chegar um amigo na sua casa, meia-noite, ou você chegar na casa de alguém, meia-noite, e bater, e falar assim: olha, ô Alexandre, tudo bem? Chegou um amigo na minha casa agora, assim de repente, e eu não tenho nada para dar para ele. Você não tem aí uns 3 pães para me arrumar? Aí você vai falar para mim assim lá de dentro: olha, a porta já está fechada, e eu estou deitado com os meus filhos. Quase dizer assim: meia-noite, eu não vou te atender. É complicado isso. Aí eu vou pegar, vou desanimar. Eu estou com a minha visita, sem nada para comer, para dar, para servir. Aí ele fala assim, ó. Ele responde, né? E ele dá uma palavra assim, ó: se ele não te atender, porque
importunou ele, ficou incomodando, batendo na porta. Oh, abre aqui, me atende aí, me dá alguma coisa, eu preciso de me alimentar, estou com meu amigo que chegou fora de hora. O irmão Alfredo está ali conosco, ele chegou 9 horas da noite, falou que ia chegar 9 horas da manhã em casa. Aí ele me ligou 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu cheguei e falei, eu estou indo na rodoviária te buscar. Eu estou aqui na rodoviária em Sorocaba e não tem mais ônibus para ir passar, eu estou perdido. Eu falei, não, eu vou buscar o senhor aí, né? Eu vou buscar o senhor aí. Aí eu fui buscar ele, porque se eu não fosse buscar ele, ele ia ficar a noite toda me ligando. Ô pastor, estou aqui, eu estou no frio. Eu brinquei com ele, ele falou, procura um banco aí, tio, deita e descansa, que eu acabei de chegar agora, tio, estou cansado, né? Eu ia tomar banho. A Ana falou assim, não, vai lá buscar o tio, né? Aí eu brinquei com ela, deixa ele dormir lá, ele se vira. Ela disse, não, vai lá, coitado. Aí eu peguei, fui com muito prazer, eu fui, né? Falei, vai ficar me importunando a noite inteira, então eu vou pela importunação. É só para vocês entenderem aqui, tá, irmãos? Então aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, se não for atendido porque ficou importunando, porque está para atender o teu pedido do pão, para você atender seu amigo, ele vai atender, vai acabar atendendo pela importunação. Ó, digo-vos, ainda que se não levantar e dar por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E aí ele começa a falar, e vos digo, vós pedi e dá-se-vos-á, olha, batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei. O que eu quero dizer com isso aqui para nós louvarmos a Deus? Não estou pregando. Eu quero dizer que nós estamos na casa de Deus. Talvez você entrou aqui cansado dessa vida, pensando em jogar toalha, desistindo de alguma situação, está cansado de falar com Deus, está cansado de pedir. Ele está mandando dizer para você assim, ó, importuna. É Ele que ensinou, bate, vai batendo, que Ele vai chegar uma hora que vai falar assim, eu tenho que atender, eu vou atender, eu vou ter que atender. Talvez não atenda porque eu não mereço, mas vai atender porque está importunando lá na porta. Eu nem gosto do Alexandre, mas eu vou ter que atender, porque senão vai ficar a noite inteira batendo na minha porta aí. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero dizer para você, essa noite, vamos importunar, vamos buscar ao Senhor. Não perca o tempo na igreja, irmãos. Não perca seu tempo aqui. Esse tempo aqui na casa de Deus é um tempo para você ter muita consciência. Não é um tempo de você ficar aqui assim, como dizia minha mãe, no mundo da lua, sabe assim, tipo viajando. Não, irmãos, é muito precioso esse tempo, e o tempo é muito valoroso. Cada segundo, cada momento, cada meditação, cada palavra, cada toque, tudo aqui é Deus direcionando a nossa vida. Essa palavra de abertura aqui nada mais é do que Deus dizendo assim, olha, não desista não. Não desista do teu amigo, não desista do teu parente, não desista da tua vida, não desista desse emprego, não desista de nada. Porque Deus vai nos atender. Batei e vai abrir. Busca e abre e acha. Aí nós queremos encontrar, mas nós não queremos buscar. Queremos que a porta se abra, mas nós não queremos nem bater na porta. Não, tem que... A pessoa já percebeu que eu estou aqui. Não, irmãos, Deus não tem obrigação de saber nada. O interesse, o dever é nosso de buscar. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. A primícia, o reino de Deus. Busca o reino. As demais coisas Ele acrescenta. Quantos querem buscar o reino de Deus aqui, irmãos? Busca ao Senhor com alegria. Na hora da oração, na hora do louvor, fala, Senhor, é para Ti que eu estou aqui, é pelo Senhor. Eu não estou nem com vontade de estar aqui, mas eu estou aqui porque eu Te amo. Porque nem tudo a gente faz porque a gente gosta, nem tudo a gente faz porque a gente quer, mas a gente faz porque a gente tem amor a Deus.
A gente aprendeu a amar a Deus, aprendeu a servir a Deus. E isso é prazeroso, irmãos. Isso é louvável. E você que já chegou aqui, tem muita gente hoje que estão em comemorações, que estão em festa, que estão em churrasco, que estão vaziando, tem gente viajando. Isso é bom também. Mas a Bíblia fala: busca primeiro o meu reino. Quando nós buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar, irmão, tudo colocar Deus em primeiro lugar, todas as demandas, todas as demais coisas que nós necessitarmos, virá até nós. Vamos pôr de pé e vamos oferecer ao Senhor um louvor. Amém, queridos? Vamos orar por essa palavra, para que essa palavra venha entrar em nosso coração. Isso, cadê as crianças? Pode vir aqui as criancinhas. Vem aqui as crianças, vem. Vem, Mimi. Vem com o vovô, vem. Vem cá as crianças. Tem muitas crianças que sobem antes, sobem depois, né? Mas as crianças que já estão aqui na nave da igreja, que estão por aqui, tragam elas, venha até aqui com elas. Às vezes elas ficam meio inibidas para vir aqui. Aí você pode vir com elas. Deixa vir as minhas criancinhas, né? Dos tais são o reino dos céus. Olha que coisas lindas. Olha cada criança bonita, isso. Vem com ela, pai, pode vir. Glória a Deus, olha que coisa boa. Traz ela ainda. Ai, que coisa linda, gente. Que coisa boa. Começar a semana com um quadro desse, louvando a Deus, é coisa muito linda, né? Logo vocês vão ser os jovens da igreja. Que legal, né? Aqui a líder dos jovens, né? Aqui é o líder do conjunto. Ministério de louvor. Olha lá. Olha o diácono ali, ó. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada criança. E agradecemos muito mais ainda por cada pai que tem dedicado um tempo ao cuidado do seu filho, tem andado com ele no caminho do Senhor, ensinando pelos princípios, Pai, qual eles não vão se perder nunca. Obrigado pelos pais que têm trazido a escola bíblica dominical, Senhor, tem ensinado, tem vindo com eles. Nós não temos vontade de vir, mas nós precisamos vir, Pai, porque não queremos buscar nossos filhos amanhã numa biqueira, Pai, uma filha numa boate. Não queremos, Pai. Queremos que eles cresçam entendendo, sabendo o valor de estar na Tua casa e na Tua presença, Pai. Então abençoa eles agora que vão subir para o culto infantil, em nome de Jesus. Abençoa os professores, abençoa todos que não ministram sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas crianças, irmão. Vai devagarzinho. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Ficou horrível. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, boa noite. A gente é meio travado, né, gente? Quando a gente fala boa noite dentro da igreja, a gente... Nossa, boa noite, que pecado. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Todos bem? A paz do Senhor. Amém. Você percebe que responde mais a paz do Senhor do que o boa noite. Isso não é ser mais crente, é ser mal educado. Boa noite, igreja. Obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém. Isso, somos todos normais. Vamos adorar a Deus. São louvores novos hoje, igreja, mas eu queria que vocês meditassem nessas letras que são extremamente direcionadas ao nosso Deus. E quando nós adoramos o nosso Deus, o nosso Criador, quando nós lembramos para nós mesmos quem Ele é, isso traz para nós um conforto. Às vezes nós achamos que cantar canções que falem conosco
A gente acha que isso vai trazer para nós conforto, refrigério, descanso. Mas eu descobri que quando nós cantamos para Ele, isso é mais maravilhoso e mais gratificante para o nosso coração do que quando nós cantamos para nós. Então, quando nós lembramos a nossa alma quem Ele é, a nossa alma ela regozija muito mais do que quando nós cantamos canções para a nossa alma, tipo músicas que querem nos consolar e músicas melódicas. Isso na verdade faz a gente ter uma fossa gospel. Mas o que Deus quer é nos curar através de quem Ele é, olhando para quem Ele é. Amém? Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que o mundo se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, arrumando um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há, não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros,
paz de ossos, soldados, mas no mar o caminho o Senhor pode fazer. No mar o caminho o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Uma vez mais. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Glória a teu nome, Jesus. Uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Santo, Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre.
poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder a Ele, honra, glória, força e poder. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Adoramos, Jesus. Olha teu nome, Jesus. Tu és incomparável, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Nós queremos centrar a nossa vida em ti, Jesus. Tu és o foco da nossa adoração, Jesus. O centro de tudo aqui é o Senhor, Jesus. O centro desta igreja é o Senhor, Jesus. Só há um trono e nesse trono só há um rei, que é o Senhor, Jesus. Nós declaramos que tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és o Cordeiro que abriu o livro, tu és o único que foi capaz, Jesus. Tu és santo, Jesus. Que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar.
ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser. Aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que odeia? Esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus tem. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Quero convidar você, obrigado. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 6. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém, irmãos? Mateus capítulo 26, a partir do verso 6, diz assim: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Essa é uma palavra de oferta, que vem falar sobre oferta, sobre dízimo, sobre a ação dessa mulher, a qual a Bíblia relata nessa história. A qual ela foi ali, nós podemos perceber que ela foi de uma forma intencional. Ela já foi preparada. Estava tendo ali uma reunião, onde os discípulos estavam presentes, onde Jesus estava ali presente, ensinando a palavra de Deus. Creio que tinha outras pessoas ali. E aquela mulher sabia que Jesus estava ali, e ela foi ali de uma forma intencional.
uma forma de entregar aquilo que ela tinha talvez de mais precioso, aquilo que ela tinha de mais caro, e ela derramou sobre Jesus. Talvez o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, o que é que você tem para trazer para Ele nessa noite? Eu não estou falando simplesmente de um valor financeiro, algo de valor para você, um dinheiro que seja, mas o que é que você veio trazer? De que forma você veio? Com qual intenção você veio para este lugar nessa noite? Aquela mulher, ela foi de uma forma intencional em entregar o que ela tinha de mais precioso. E a palavra de Deus fala que o próprio Jesus, dando testemunho de aonde o evangelho fosse pregado, a ação daquela mulher seria lembrada. Aleluia. E nós vemos também na história que quando ela estava ali derramando o perfume sobre Jesus, os próprios discípulos, eles começaram a se indignar com a ação daquela mulher, com a ação de entrega que ela estava tendo para com Jesus naquela hora. E muitas vezes nós somos também assim questionados. Muitas pessoas querem nos questionar, querem colocar à prova a nossa fé. Quando nós falamos que nós vamos à igreja, quando nós falamos que servimos a Deus, até parece que é levado assim de uma forma natural. Mas quando nós falamos que nós somos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, parece que as pessoas que não conhecem a palavra, parece que elas ficam indignadas, não entendem, querem questionar, querem pôr à prova a nossa fé. Mas é que elas não conhecem um Deus como nós conhecemos, um Deus que é Pai, um Deus que não nos deixa faltar nada. Aleluia. E como a ação daquela mulher foi lembrada ali por Jesus, muitas vezes nós não entendemos o que acontece nas nossas vidas, a provisão de Deus que muitas vezes acontece na nossa vida, as portas que são abertas, nós mesmos não entendemos. Mas isso não é nada mais do que Jesus fazendo com que as pessoas enxerguem a tua fidelidade para com Ele, a ação que você tem para a obra de Deus. Porque quando você está aqui ofertando e dizimando, você não está simplesmente entregando um valor qualquer, mas você está declarando com a tua ação que você confia em um Deus Todo-Poderoso. Amém? Se coloque de pé. Pega aquilo que você tem de mais precioso nessa noite. Pega a tua oferta, pegue o teu dízimo. Pode ter certeza que Deus está contemplando a tua ação nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar. Levante bem alto e diga: Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. E queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que não nos deixa faltar nada, Pai. A Tua palavra nos garante isso, Senhor, que a nossa descendência não terá, Senhor, falta de pão. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, consagrando, Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai. Recebe, Senhor, como um cheiro suave, Pai. Deus amado, Deus querido, eu te peço, Deus, que o Senhor venha suprir, Senhor, todas as necessidades da Tua igreja, dos Teus filhos, Pai. Não permita que nada venha faltar, Senhor. Se porventura alguém aqui precisa, Senhor, de uma porta aberta, Pai, eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor fará milagre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu clamo a Ti, eu oro a Ti e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode trazer a tua oferta, o teu dízimo. Então eu não sei, na verdade, a influência do livro nisso, mas eu tenho certeza que quando nós colocamos nosso coração disposto a conhecer mais de Deus, Ele se revela para nós, mediante aquilo que você está lendo, ou Ele te traz uma revelação nova e fresca. Então, desde já eu quero iniciar falando que tudo muda quando você tem um coração disposto a conhecer Jesus. E o que tem acontecido hoje é que as pessoas estão com menos disposição para buscar e conhecer a Jesus. A pandemia tirou a nossa disposição de conhecer a Deus, porque a gente parou de vir para a igreja e parece que não fez falta para algumas pessoas. Até o momento que ela perceber que tudo que ela precisa é de Jesus. Perfeito. E o nome do livro é O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Quem conhece esse livro, fala eu. Só o lado direito que conhece. Então, eu aconselho muito você comprar esse livro. Ele praticamente
passa por toda o que seria uma conduta de fé cristã e as principais bases da fé cristã. Fala inclusive de casamento, fala sobre tudo. E para você que é jovem e não gosta de ler como eu, que também sou jovem, C.S. Lewis é o mesmo que escreveu Nárnia. Então aí você já fala, peraí, um escritor cristão escreveu Nárnia, que todo mundo conhece Nárnia aqui, né, gente? Quem conhece Nárnia, fala eu. Só o lado direito também. Onde vocês vivem, gente? Nárnia, que tem um leão, que é uma tipografia de Jesus Cristo, é um filme extremamente bíblico. Esse filme, que talvez você possa ter falado, nossa, esse filme tem feitiçaria, esse filme é do demônio. Quem escreveu esse livro foi o C.S. Lewis, que escreveu o Cristianismo Puro e Simples, que é cristão, muito amigo do alguma coisa Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que também vocês, quem já assistiu? Do lado direito. Que se você assistiu O Senhor dos Anéis com essa mentalidade de quem escreveu O Senhor dos Anéis era amigo de C.S. Lewis, que era cristão e todos conheciam a Deus, você começa a perceber que no Senhor dos Anéis tem Deus lá. E você começa a perceber um monte de coisa. Enfim, ficam então essas duas recomendações. Ler o Cristianismo Puro e Simples, assistir O Senhor dos Anéis e Nárnia. Tá bom? É sério. Então, aí veio essa mensagem dessa noite. E eu quero pôr um título, talvez, de Voltando ao Evangelho. E eu rogo ao Senhor que esse controle funcione. Amém? Em nome de Jesus. A gente tinha esse mesmo problema lá, né? Então vocês vão sentir em casa. Então eu quero começar falando sobre mestres para si mesmos. 2 Timóteo 4:3 é um texto que nós conhecemos. A maioria de nós, como cristãos, conhecemos. É um texto que fala, eu não vou ler ele, eu quero ler outros tantos versículos que eu separei. Mas é um texto que fala que chegaria um tempo em que as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. E elas iam escolher os mestres para si mesmas. As pessoas iam começar a... Bom, esse eu não quero, esse não fala o que eu gosto, eu gosto desse aqui. Então, esse mestre vai ser o meu mestre. Então, não é nenhuma crítica específica a ninguém, mas hoje nós temos cristãos que... eu gosto da palavra do David Leonardo, porque, é tão... toca o meu coração. Já outros gostam do Luiz Hermínio, já outros gostam do Dwayne Roberts, já outros gostam do Valdomiro. Alguns gostam do J.B. Carvalho, tipo minha mãe. O fato é que isso é bom quando você aprende a reter de cada mestre algo para você, inclusive o que confronta você. Mas essa mensagem, geralmente a gente usa ela, 2 Timóteo 4:3, a gente geralmente usa 2 Timóteo 4:3 para apontar o dedo para quem não é cristão. E a gente fala, tá vendo? Esse povo, as pessoas estão escolhendo mestres para si mesmo. Elas estão escolhendo quem elas querem para ser o seu guia espiritual ou algo do tipo. Só que esse texto de Timóteo, ele também é para nós. Porque eu percebi que numa época de pandemia, numa época de online, a gente saiu da igreja. Tem pessoas que hoje não estão aqui, estão escolhendo uma mensagem para o seu coração. E hoje eu preciso de ouvir algo X. Isso é extremamente prejudicial. Sabe por quê? Porque às vezes, um dos pontos maravilhosos da igreja e de congregar é que aqui na congregação você vai ter pessoas que não bica muito com você, no bom sentido. Eu não sou muito amigo dele. E isso confronta você. Porque às vezes a crítica do irmão para mim não é porque ele é ruim e eu sou bom. Às vezes a crítica do irmão à minha pessoa é porque eu preciso mudar o que ele está criticando a meu respeito. Uma crítica em amor. É um zelo. É como a palavra fala que o ferro afia o ferro. E abrindo um parênteses aqui, eu quero agradecer de todo o coração o dia que o Luiz Prevital conversou comigo ali fora. Eu senti que naquele dia eu fui curado, Luiz, de uma mágoa que talvez eu tinha. E um ancião da igreja me procurou e falou, Vitor, vem cá, é assim, ó. E eu fiquei com vontade de arrancar o piso, pôr chão de terra, tirar as luzes e falei, vamos voltar à igreja primitiva totalmente agora. Lembrando que a igreja primitiva, eles morriam por amor a Cristo, né? Aí tem essa parte também, tá? Então, a gente tem que estar pronto para tudo da igreja primitiva, se nós temos ela como um objetivo.
Então nós percebemos isso, que nós começamos a escolher mestres. Então eu quero falar um pouco antes de entrar no que eu quero realmente falar, que vai ser rápido, sobre isso, sobre estabelecer alguns valores. Então eu separei a parte da administração em 3 pontos, tá? O primeiro é estabelecendo valores. Que seriam esses valores? Sobre a palavra de Deus. A gente tem que ter isso no nosso coração muito claro, tá, gente? Hoje é uma palavra quase que um alerta a nós, igreja do Senhor. Amém? A palavra de Deus é o nosso guia. Todos concordam? Vocês não precisam ficar respondendo quando eu perguntar, tá? É só uma figura de, sei lá, nada a ver. Mas amém. A palavra de Deus, a gente tem que entender pelo menos esses 3 pontos dela. Para quem ela foi escrita, por quem ela foi escrita ou inspirada e para qual propósito. Porque às vezes nós achamos que a palavra de Deus, ela tem apenas um destino, que seria talvez, é para os crentes. Talvez a gente pense isso. A palavra de Deus é para o crente. Quem não é crente não precisa da Bíblia. Eu não sei se vocês já tiveram esse pensamento, mas eu já cheguei a pensar o seguinte: quem não é crente vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Isso é mentira. Porque a gente tem testemunhos de pessoas não cristãs que não conheciam nem igreja. Elas tiveram acesso à palavra de Deus e elas leram a palavra de Deus e elas conheceram Jesus pela palavra. Especificamente e somente pela palavra. Então a Bíblia, ela não é só para você, gente, não é só para nós crentes, ela é para toda a humanidade. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela foi inspirada totalmente por Deus. Independente se você ou seu amigo crê ou não em Deus, ou é ateu, ou tem alguma dificuldade, não muda nada. A gente tem que ter isso bem estabelecido como valor no nosso coração, que se as pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus, isso não muda a palavra de Deus. Você já ouviu alguém falar assim: poxa, tinha que ter alguma coisa na Bíblia mais específica assim para ateu, né? Ou uma coisa na Bíblia mais específica assim para aquela pessoa. Gente, a Bíblia é perfeita, não falta nada nela. Mas parece que as pessoas hoje em dia não estão lendo mais, elas que estão se perdendo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, as pessoas aceitando ela como palavra de Deus ou não, crendo nela ou não, acreditando ou tendo Deus como Deus ou não, não muda nada. É como a gente falasse assim, um exemplo bem bobo: eu não acredito muito que o oxigênio existe, não. Isso aí é coisa do Bolsonaro, oxigênio, nem estou vendo nada. É uma coisa ridícula, e às vezes é o que as pessoas do mundo, ou às vezes nós deixamos passar pelo nosso coração. Eu não acredito muito em Deus, não. Você está respirando porque Deus um dia permitiu você viver, e aí você está falando essa bobeira. Então independe, Ele é e a palavra dele é. E para qual propósito? E aqui é muito importante. A palavra de Deus, ela foi escrita pelo propósito, pelo próprio propósito. Quer dizer, o propósito da Bíblia é de estabelecer o próprio propósito. Qual que é o propósito? Fazer conhecido. Fazer Deus conhecido. E fazer a história da humanidade conhecida. Porque uma coisa que eu não sei se eu já falei para vocês, provavelmente não. Quando você pensa que a palavra de Deus, ela está escrita e ela já tem lá o final escrito, a gente fala isso muito e a gente ouve isso muito, mas parece que isso não desce no nosso coração. Mas isso quer dizer que o que está escrito na palavra de Deus e o que nós estamos vivendo hoje, ainda falta um pedaço para se cumprir. E eu não sei se isso te traz ânimo, inspiração, loucura, ou você fica: não, ainda vai acontecer. Você tem noção que o que está na palavra de Deus, que ainda vai acontecer, vai acontecer? Porque pelo que nós acabamos de ver, a palavra de Deus, ela é imutável, e o que está lá vai acontecer. Então aquela partinha que fala assim: assim como eu fui assunto aos céus, um dia eu voltarei nas nuvens. Isso não é literal, isso não é para ficar bonitinho ou para parecer, sabe, eu quando eu vou sair de casa, às vezes, a Alice, ela é muito apegada a mim. E às vezes eu vou sair de casa e eu falo assim: não, eu vou ali no carro e já volto. Não é, eu vou trabalhar e volto só no fim do dia.
Às vezes a gente tem a impressão, ou não parou para pensar, que às vezes quando nós lemos ou vemos partes na palavra de Deus que fala assim que ele vai voltar, a gente acha que Deus está falando para a gente como quem eu falo para Alice. Ele falou que vai voltar só para a gente não ficar chorando. Mas nem sei, vai voltar, não sei. Às vezes não vai voltar assim, literal. Às vezes não vamos ver, vamos ver assim. Não é bem ver também. Sabe, a gente vai perdendo o gosto da volta de Cristo, o gosto do que a palavra de Deus diz e do que ela prometeu. Perdemos o gosto, tá vendo? Não tem gosto. É real, vai acontecer, ele vai voltar. E nós vamos ver, e todo olho vai ver também. E isso para mim é uma das partes mais surreais da palavra de Deus, porque você vai ter a oportunidade de falar para aquele seu amigo, tá vendo, eu te falei. Aí você canta, quando eu vi passar na prova e não me ajudou, tá vendo? Agora quando Jesus veio nas nuvens, você vai se arrepender. Aí é a hora de cantar essa música. Então, primeiro, estabelecer esses valores. Segundo, estabelecendo referência. E aqui é uma parte muito importante. Estabelecendo referências. A referência, gente, tem que ser a própria palavra de Deus. Vitor, isso é beleza, isso eu já sabia, normal. A referência é a própria palavra de Deus. E o que isso quer dizer? Não é o que alguém disse que a palavra de Deus diz. E isso muda tudo. Por quê? O pastor fala para você ler a Bíblia, mas você não lê. E aí sabe o que acontece? Você fica, de uma maneira positiva, digamos, tá? Escravo do que o pastor falar. Ou escravo do que qualquer outra pessoa falar sobre a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz que você tem que me dar seu carro. Deus me falou. Aí você fica, Deus falou, mano, eu acho que eu tenho que dar. Agora, se você lê a Bíblia, e você conhece o que Deus fala, e você tem ali discernimento das coisas, e você também sabe que tem o Espírito Santo dentro de você, você deixa de ser escravo do que as pessoas falam. Porque tem muita gente falando muita coisa sobre Deus que não tem nada de Deus. Tem muita gente usando a própria Bíblia para falar de um evangelho que não é o evangelho. Então é um não evangelho biblicamente baseado. E isso é muito perigoso. Mas a gente não está nem aí. A gente prefere ver um vídeo mastigado do que você acha que a pessoa entendeu e que fala ao seu coração. Agora, quando você busca direto da fonte, mas o que a palavra de Deus realmente diz? Isso muda tudo. Então, a palavra de Deus, ela é referência. Não o que alguém disse é referência. E eu quero trazer um exemplo para vocês, que está alinhado com esse terceiro tópico. Veja só, vou trazer um exemplo sobre monogamia, ainda na parte 2. Vocês sabem o que é monogamia? Não é um filme do C.S. Lewis. Monogamia é o fato de você casar com uma mulher só e ficar só com ela. O que aconteceu? Isso nem tanto talvez dentro da igreja, mas isso nos afeta e você nem percebe. O que o mundo fala sobre monogamia? Que horrível. Por que eu posso ter só uma mulher? Eu nem casei, por que eu não posso ter várias, experimentar várias e ser feliz? Por quê? O mundo fala isso porque a referência do mundo não é a palavra de Deus. A referência do mundo é o próprio mundo e a promiscuidade que ele traz por seu mundo caído. Então, para o mundo, a referência é: eu posso ter todas ou ter só uma para o resto da vida. Essa é a referência do mundo. E aí, às vezes, o cristão começa a ouvir tanto isso, ver tanto isso nas novelas, tanto isso na Netflix, e tanta porcaria que tem, sabe, camuflada. Hoje em dia, nem tanto camuflada, está totalmente explícito já. Tem uma série, abre parênteses, que chama Sex Education. Quem já assistiu, jovens? Você já deve ter visto. Talvez você já assistiu um episódio já, e depois você foi lá e mudou o login da carinha que você viu para não ficar lá nos assistidos. Estou ligado nisso daí. O fato é que essa série é uma série adolescente, para ajudar os adolescentes. É uma série que as adolescentaiadas estão casando e dando-se em casamento.
E aí parece normal, e aí a gente, cristão, começa a ter uma referência deturpada, achando que, bom, então eu tenho que escolher entre ter todos, ou todas, ou todes, ou ter só uma pessoa pro resto da vida. Então quando você olha por esse aspecto, até parece que a gente tá, pô, é verdade, né? Salomão tinha um monte, e é Bíblia, por que que eu não posso ter? Só que a referência nossa é a palavra de Deus. Então na palavra de Deus, o que que diz Gênesis? Deus viu que o homem estava só e fala, bom, não é bom que ele esteja só, vou criar uma ajudadora. Então para nós a referência bíblica, nesse exemplo, nesse contexto de monogamia, é assim, ou eu tenho nenhuma, ou eu tenho uma maravilhosa mulher para o resto da minha vida, para me amar e cuidar de mim. Aí não dá uma alegria? Nossa, que maravilhoso, entre não ter nada e ter uma, eu vou ter uma para o resto da vida, e nós vamos se moldando. Percebe como uma referência deturpada muda tudo? Agora imagine quantas referências erradas estão entranhadas na igreja, e a gente está começando a, sem perceber, usar referências mundanas ou diabólicas para estabelecer o que é bom, o que é ruim, só que a palavra de Deus tem outras referências. Percebe como muda tudo? Esse exemplo deu para ajudar, eu tenho certeza. Então a referência muda tudo. Então nós temos que ter referências bem estabelecidas. Agora o 3, coerência. A coerência também é muito importante, porque por muitas vezes a coerência, o bom senso falta a nós cristãos. O que isso quer dizer? Vai em nome de Jesus. No afã de ser bíblico, se tornaram loucos. O que isso quer dizer? Eu vou explicar. A gente tem muita coisa no meio evangélico que talvez a gente entendeu errado. E aí a gente entendeu por alguém e começou a praticar porque alguém falou, porque alguém disse que a Bíblia diz que diz, então eu comecei a ter isso como verdade. E quando a gente percebe, sabe telefone sem fio? A gente tem um monte de informações na igreja que é telefone sem fio, gente. Quando você vai na Bíblia, você fala, meu, não está batendo muito bem. Mas meu pastor sempre falou isso, ou o pastor do meu pastor sempre falou isso, ou aquele irmão sempre falou isso. E quando a gente percebe isso, o pior de nós cristãos é que a gente não vai na Bíblia. A gente fala, então eu vou ver o que o outro pastor fala disso. Não! Quando você pegar isso, é para você fazer como os bereanos, é para você ir na Bíblia. Quando o manual do seu rádio diz umas coisas sobre funcionamento, mas você aprendeu a usar o rádio com o seu tio, aí você não consegue usar porque o seu tio te ensinou errado, você não pergunta para o seu outro tio, você vai no manual. Amém? Eu sei que talvez esteja um pouco chato essa mensagem, mas é só para que você não continue sendo enganado. Então é uma palavra em amor. Então, 1 Coríntios 4:10, eu não vou ler, mas é uma passagem onde o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a Coríntios. Não é Palmeiras. Eu sou ruim em piada, né, amor? Não tem nada a ver. Coríntios diz o seguinte, essa carta a Coríntios de Paulo diz, Paulo está falando para a igreja e está falando para a igreja, meu, vocês estão bom, vocês estão certos, vocês estão sendo coerentes, vocês estão sendo sábios, mas nós estamos sendo considerados loucos. Então Paulo fala e atribui isso a ele, não porque Paulo era louco, mas porque o evangelho de Cristo para o mundo é loucura. Então, olha que sutileza, gente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, para você não falar que eu estou falando contra o que você tem por verdade a vida inteira. A palavra de Deus, ela não fala que você tem que ser louco. Ela não fala. Ah, Vitor, mas e o Lucinho Barreto? Ele usa lá o negócio do loucos por Jesus. Ele usa freak Jesus. Freak é diferente de crazy, ou de uma palavra que é atribuída à loucura mental ou sem noção. É diferente. Enfim. Então o apóstolo Paulo está falando assim, vocês não devem ser loucos mesmos. Nós estamos sendo considerados, nós quem? Os apóstolos estavam sendo considerados loucos, porque estavam anunciando a loucura do evangelho.
Então a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo para o mundo parece loucura. Não nós. Você não tem que parecer um louco não, gente. Você tem que ser sensato, você tem que ser sábio. Então a gente acha que a gente tem que ser louco. E aí a gente começa a falar isso na igreja. E a gente começa a virar uns loucos, de terno e gravata. Não, a gente tem que ser louco. E aí o que isso acontece? Olha como isso é perigoso. A gente começou a ter um monte de cristãos, de crentes, fazendo um monte de coisas que as pessoas estavam chamando eles de louco, mas não tinha nada a ver o motivo por que eles estavam sendo chamados de loucos. Eles não estavam sendo chamados de loucos porque eles estavam anunciando o evangelho de Jesus Cristo, que para o mundo é loucura. Não, eles estavam sendo chamados de loucos porque eles estavam loucos mesmo. Loucos. Muitas coisas foram feitas como loucuras, sem nenhuma base bíblica, gente. E às vezes nós vamos atrás de pessoas assim e fala, esse aí é louco por Jesus mesmo, esse daí ele não está nem aí que o mundo está falando, ele está indo mesmo e ele é louco mesmo, e ele está acabando com a imagem de Jesus, porque está todo mundo achando, e por um tempo acharam, o cristão tinha uma fama de ser louco e pobre. Porque só é crente quem é pobre, meio louco, meio doido e carente. Vocês lembram disso? Eu lembro que quando eu era menino e crescia na igreja, eu falava, meu Deus, olha, eu vou ser desses aí também, chamado de louco, doidinho e não sei o quê. E eu na minha cabeça infantil e tonto, eu achava assim, quando eu crescer só de raiva, eu vou ter uma profissão, eu vou ter um bom emprego, para poder falar assim, tá vendo, eu sou cristão e eu não sou burro, eu não sou louco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a quem eu estou seguindo, eu sei o que a palavra de Deus diz. Eu tinha esse medo, eu tinha um medo, não do que o mundo ia falar de mim. E veja como isso é sério. Quem aqui já teve medo? Não das pessoas te falarem, você segue a Jesus. O nosso medo não é esse. Por muito tempo o nosso medo foi de ser comparado com outros cristãos. Não, eu não sou daquela igreja, eu sou dessa aqui. Isso não é um absurdo, nós cristãos que somos da mesma noiva de Cristo, termos que explicar para o mundo, não, eu não sou dessa igreja aqui, eu não sou dessa aqui, eu sou dessa aqui, a minha é de boa. Você já teve que falar isso. De que igreja que você é? Aquela lá que pede dinheiro? Você é daquela lá que... Gente, quanta loucura já foi feita, gente. Quanta loucura. Até as coisas que talvez você julga como extremamente espirituais. Eu lembro de uma época que estava na moda um livro de alguém que foi para o inferno e voltou. Desculpa, gente. Se Deus quisesse revelar o inferno, Ele usava a Bíblia. Tudo que precisa a gente saber do inferno está lá. Mas e aquele que disse que foi para o céu? Não sei, gente. Está na Bíblia? Não está. Então, não... prefiro ficar com Nárnia, que foi baseado na Bíblia. E aí a gente ficava doido. Nossa, viu o inferno, ele viu... Nossa, eu vou trazer ele na minha igreja. Ele viu o inferno. Eu lembro disso, eu via isso. Eu via a gente jogando água nas pessoas assim, jogando terno, umas coisas doidas. E eu falava, gente, será que tem que ser desse nível de loucura? E aí agora que eu já falei bastante... Vitor, nada a ver o que você está falando. Nada a ver, cego. Vamos então para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre loucura? Se você quiser anotar, você pode anotar. Provérbios 1:7 diz assim: os loucos desprezam a sabedoria do Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria do Senhor. Salmos 14:1. Disseram os loucos no seu coração, não há Deus. Quem que diz que não existe Deus? Os loucos. Os loucos, aquele que não tem a capacidade de examinar e olhar ao redor e ver a grandeza de Deus. Esses são os que dizem que não há Deus. Loucos. O que mais que a palavra do Senhor diz? Efésios 5:17. Pelo que não sejais loucos. A Bíblia está falando, gente, não sejam loucos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Tem que estar claro para você, cristão, qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito do Senhor. Não, vamos indo, para de ser louco. Nós estamos num tempo, gente, em que nós precisamos ser, os cristãos precisam ser a raça mais inteligente da terra. O mundo está cheio de falsas verdades e a gente não sabe rebater, porque a gente na resposta é que eu sou louco. Se falta argumento, a gente fala,
eu que sou louco por Jesus mesmo. Você não vai me entender, você não vai me entender. A palavra de Deus disse mesmo que vocês iam achar que a gente é louco. Não, a palavra de Deus não disse isso. O evangelho é loucura. Mais um para a gente ver. Jeremias 5,4. São loucos, pois não conhecem o caminho do Senhor. Isso deveria ser atribuído ao mundo, mas passou a ser atribuído a nós cristãos. Não, eu sou louco. Se você é louco, é porque você não conhece o caminho do Senhor. Entende? Esse de loucura foi só um exemplo para mostrar como às vezes tem coisas na palavra do Senhor que a gente viveu a vida falando e não entendeu. E a palavra de Deus está o tempo inteiro dando referências para você não ser louco, para você ser sábio. Amém? Então vamos para o próximo aqui. Agora vai ser bem rápido, mas talvez o parte principal. Esperiardes. Só entendeu quem é salvo. Ai, gente. A beleza do evangelho, gente. É isso que eu quero falar, é isso que eu quero focar hoje. E agora eu vou ser bem rápido mesmo. Mas eu precisava falar algumas coisas sobre esses pontos estabelecidos por nós, gente. Para que a gente não seja enganado. A palavra de Deus fala isso. Tomar cuidado, alguma coisa assim, para que ninguém vos engane. E como que a gente não vai ser enganado? Conhecendo a verdade. Quando a palavra de Deus ela fala assim, você vai conhecer a verdade te libertará. É a palavra de Deus a verdade. É essa libertação que Deus quer para nós. E ela vem por intermédio da palavra de Deus, de conhecer a Deus, os seus atributos, a nossa história, o que Ele vai vir fazer ainda que Ele não completou. Então eu quero falar da beleza do Evangelho. Eu acho que por muito tempo, e talvez ainda hoje, é comercializado um Evangelho diluído, um Evangelho barato. A gente às vezes tem como Evangelho um monte de coisa que não é o Evangelho. Presta atenção no que eu vou falar. Pregar a Bíblia não é o Evangelho. Existe uma mensagem contida na Bíblia que ela é especificamente o Evangelho. Então, você pode passar o ano inteiro numa igreja que foi bíblica, pregou Bíblia, mas não pregou o Evangelho. Isso não tem problema, não estou falando que essa igreja, por fazer isso, está errada. Hoje, milagre, graças a Deus, se a igreja estiver pregando Bíblia. Já está bom, já passou numa régua que está porta estreita. Mas ainda assim, existe algo que a Bíblia fala, que é o que transforma as vidas. O que transforma as vidas não é conhecimento escatológico do fim. Não é saber como Deus criou todas as coisas. O que transforma vidas é o Evangelho. Quando Jesus dá o mandamento, ele é bem específico. Ele não fala assim, ide por todo mundo e fala do fim para toda criatura. Ide por todo mundo e fala que um dia vai ter um inferno, que se as pessoas não virem, elas vão para o inferno. Esse foi o mandamento de Jesus, gente? Pelo amor de Deus, gente, por favor. O mandamento de Jesus não foi esse. Só que às vezes nós falamos muito mais do inferno. Gente, está uma andação na igreja, pelo amor de Deus, gente. A gente ama a igreja do passado. No passado, os pastores chamavam a atenção de púlpito. Então, aguenta aí, gente. Agora eu vou ser do passado agora. Eu ia vir de gravata eterno hoje. A gente tem que tomar cuidado porque o evangelho está diluído. E nós estamos pregando o evangelho diluído. Por quê? A gente ouviu uma mensagem na internet, a gente quer replicar ela, a gente dilui ela, põe um pouquinho de água e beleza. No final eu falo, Deus vai dar, Deus vai fazer e está ótimo. Os irmãos vão dar um glória. Gente, isso é tão raso perto da magnitude e da grandeza que nós temos na Bíblia. A Bíblia é um livro desse tamanho. A gente tem que explorá-lo. O Evangelho, ele é diferente de um tal de deísmo terapêutico, que é o que a gente vê muitas vezes. E eu vou explicar para vocês, só para vocês terem uma noção da diferença, que é muito importante. Ah, Victor, qual é o problema de falar outras coisas? Não seria nenhum problema se nós soubéssemos na ponta da língua o que é o Evangelho. E tivéssemos isso tão gravado no nosso coração que a gente não titubeasse em pensamentos errados.
Quer ver um exemplo, antes de eu entrar nesse detalhe? A gente tem tempo, fiquem tranquilos. Eu falei sobre andar, tá, gente? Os voluntários estão aí para isso. Você levanta a mão assim e fala, por favor, um misto quente, um pastel e uma água. Ele já traz para você não perder, tá? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu anotei no meu celular, eu vou ler daqui, para mim não errar. A gente tem na igreja, sem perceber, a cultura da recompensa. Isso está matando você, sabia? E você está morrendo dando glória por isso. Cultura da recompensa é o seguinte: ela usa a Bíblia ainda. Isso que é mais sutil, isso que mais me incomoda, tá? Gente, talvez isso não te incomode, amém, glória a Deus. Mas eu quero hoje, no final, te mostrar uma coisa mais profunda da Bíblia, que a gente deve se agarrar muito mais a isso. A gente está usando a Bíblia para fazer que nem a gente faz com nossos filhos. Eu falo assim para Alice: oi, amor. Alice, se você não pôr a roupa, você vai apanhar. Ou então eu falo assim: se você colocar a roupinha, papai te dá bala. Isso se chama recompensa. A gente faz isso, sabe com quem, gente? Eu aprendi recentemente. Com cachorro. Com cachorro a gente faz isso. E vocês estão seguindo um monte de pastores que fazem isso, tratam vocês como cachorro, porque eles estão apresentando um evangelho de recompensa. Olha que bonitinho, pulou, tó, recompensa. Sabe onde tem isso? Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: não cobiçai a mulher do próximo. Essa é a palavra de Deus, está certa, está certa. Mas a gente, e eu me incluo agora nos pastores e nas igrejas e nos evangelhos que estão por aí, a gente não simplesmente ensina, não cobice a mulher do próximo, porque a Bíblia diz não fazer isso, é errado. Não, a gente aumentou. Não cobice a mulher do próximo, porque Deus vai te dar uma melhor. A gente não faz isso? E se eu não tivesse explicado antes, você estaria dando glória a Deus agora. Não cobice o carro do próximo, porque Deus vai te dar um melhor. Aí a igreja, Gente, a gente precisa parar de ser ridículo. O que Deus nos prometeu foi uma vida eterna. As bênçãos seguem. Se vir, o que quer dizer segue? Se alcançar, alcançou. Se não alcançar, eu estou indo para outro lugar. Eu estou indo para o céu. Isso é sutil, gente. Eu não estou aqui fazendo como uma crítica pesada. Eu quero que isso seja uma reflexão em amor para todos nós. A gente usa essa recompensa. E aí vocês dão glória, e quem está fazendo, pregando, aí gosta. E aí isso passa a ser natural e automático o tempo inteiro. Tudo que a gente vai falar de Deus, da Bíblia, a gente traz uma recompensa. Seja grato ao Senhor, oferte ao Senhor com o seu melhor, porque Ele vai te dar mais. Ele vai te dar mais. Não, seja grato porque Ele já te fez um monte de coisa. Talvez você vai dar e não vai ter de volta. Amém. Você deu porque você foi grato pelo que você já recebeu. Ponto final. A Bíblia não continua. Tem várias promessas na Bíblia e várias passagens bíblicas que falam da prosperidade, que falam do cuidado de Deus. Isso é verdade. Mas o que eu estou percebendo em quase 6 meses, não vendo mensagem na internet, vendo coisas por aí, é que isso está tão inserido que a gente nem percebe. E eu comecei a ligar um radar e comecei a pôr numa sacola e numa outra sacola. E eu percebi que a empolgação da igreja hoje está muito mais quando é trazida uma recompensa do que quando é falado assim, viu? Você não vai ganhar nada aqui, mas um dia Ele vem te buscar. Você não vai ganhar nada talvez nessa terra. Aliás, quando você aceitar a Cristo, e se tem alguém aqui que não é crente, quando você aceitar a Cristo, é bem provável que piore muito as coisas. E é bem provável que daqui a pouco as perseguições lá dos países palestinos cheguem até nós. E aí essa mensagem de que Deus vai te dar mais não vai adiantar, não vai resolver, porque os tempos não é o tempo disso, é tempo da gente se preparar para o que está vindo. E o que está vindo antes da volta é perseguição, é doença, é peste, é terremoto. Então por isso eu me preocupo, porque a gente deveria estar se preparando para uma guerra, e a gente está se preparando para a Black Friday cristã, gospel, que Deus vai prosperar e me dar mais. Gente, sabe o que a Bíblia fala?
se alegrei-vos na perseguição, alegrei-vos na tribulação, alegrai-vos, tanto faz, mãe, né? Fica feliz no BO. Tem aquele rapazinho que faz a versão, fiquem felizes no BO, porque se tudo der errado, eu não vou saber falar, se tudo der ruim, não importa, você está preparado para o ruim. Percebe que eu poderia falar diferente aqui agora? Gente, se preparem para o pior, mas se tudo der errado, fique tranquilo, Deus tem o melhor para você. Não, Deus tem morte talvez para você, Deus tem cruz para você. Os apóstolos morreram tudo um pior que o outro, cabeça cortada. Algum apóstolo era rico, gente? Jesus, por acaso, antes dos 30, tinha 1 milhão? A gente está louco. Foi muito bom a palestra de empreendedorismo, gente. Mas o que me traz tristeza no coração é porque a segunda-feira de empreendedorismo estava mais cheio do que quarta-feira de ensino. Então sabe o que eu quero falar que o meu coração carnal deseja para vocês? Que vocês não prosperem, mas que vocês passem necessidade, para que nisso vocês encontrem Cristo. Porque se vocês estiverem ricos, vocês têm a probabilidade de ir para o inferno. A palavra de Deus diz que é muito mais difícil. Mas agora, se vocês estiverem pobres, mas estiverem nos pés de Jesus, a gente vai se ver eternamente na glória, gente. Então entenda que a minha ministração nessa noite para você não é uma crítica à igreja, o Vitor, para ele está todo errado. É amor, é em zelo por você, para que a gente pare de consumir esse deísmo terapêutico. O que é um deísmo terapêutico? São coisas que usam Deus, mas que não acreditam, ou que não seguem aquilo que Deus diz. Então a gente tem um evangelho diluído, porque é um evangelho que fala de não pode, não faça, não toque. Por quê? Você será recompensado por isso. Está errado. Se você não peca porque você tem medo do inferno, você não está agradando em nada a Deus. Desculpa jogar esse balde de água fria em você, mas se você acha que você é o bom, porque você não está pecando, e Deus está feliz com você, porque você está fazendo isso, porque a intenção do coração é medo do inferno, ou medo de não experimentar as bênçãos de Deus, você não está agradando nada a Deus, está agradando zero a Deus. A intenção do nosso coração em não pecar não deve ser por medo do inferno, mas deve ser porque o meu prazer no Senhor é tão maior que não vejo prazer no pecado. E se nós não estamos tendo esse direcionamento do coração para não pecar, estamos errados. A gente precisa de se arrepender e correr para os pés de Jesus e orar: Jesus, eu não estou te amando. Jesus, o motivo de eu não pecar não está sendo porque eu te amo, ou pelo que você fez na cruz. Eu não estou pecando porque eu estou com medo do inferno. E aí você vai para o céu? Provavelmente você vai. Só que é o que um pastor disse: muito da igreja vai ser miseravelmente salvo. Uma pequena porção da igreja talvez só vai, quando chegar no céu e ver Jesus, vai querer encontrar Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus não estaria no céu, tipo assim, vai ter o céu, mas Jesus não vai estar lá. Ele já fez o papel dele, não vai estar lá. Você queria estar lá do mesmo jeito? Responde para você, tá? Tu vai céu do mesmo jeito, eu quero ir para o céu. Faz um filtro no seu coração. Talvez você esteja com princípios e motivações erradas. Eu só quero ir para o céu, gente, porque Jesus está lá. Se Jesus mudar o céu de lugar, ele voltou para arrebatar a igreja. Gente, é o seguinte, a gente mudou, tá? O céu vai ser em outro lugar. Vai ser céu, vou estar lá, tudo que está na Bíblia, só que sim, vai ser em outro lugar. Vocês vão comigo? Lá não vai ter ruas de ouro, tá? Lá vai ser rua de terra. Tem problema, gente? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar assim: não, eu estou a vida inteira querendo ir para as ruas de ouro. Não é para as ruas de ouro que você tem que querer ir, é para Jesus, é abraçar Ele. Ele morreu por mim, por você. Tanto faz se no céu tem ruas de ouro, tanto faz se no céu eu vou voar ou vai ter chafariz de Coca-Cola. Eu quero Jesus. Isso deve ser a nossa motivação, gente. Jesus, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E quando Ele voltar, eu quero Ele. Eu quero falar com Ele. Eu quero estar com Ele. A gente está morto, gente. Eu também estou, junto com vocês. A gente não está desejando Jesus mais tanto assim. Isso é ruim, a gente precisa melhorar isso, gente. Sabe qual é o posicionamento da noiva no dia do casamento? Ela está nervosa. E ela não está nervosa para ver os convidados ou para a festa.
ela não vê a hora de quando ela vai apontar na ponta do tapetinho e olhar o noivo lá na frente. Eu tive um casamento do Lucas e da Gi, vocês conhecem ele. E eu não olho nunca a noiva, eu sempre olho o noivo. Porque eu imagino como vai ser o Jesus. E o Lucas só chorava. Quando o Lucas viu a noiva, e a noiva vinha alegre, a Gi vinha toda alegre, toda bonita, e o Lucas chorando. Gente, imagine nós encontrarmos com Jesus, ele não vê a hora de ver a noiva, de encontrar a noiva. E aí quando a noiva chega lá, eu quero ir para o céu, eu quero ruas de ouro, eu quero voar. Gente, para. É Jesus, gente, é Jesus, é tudo Jesus, é Jesus. Esqueçamos isso. Agora para nós encerrarmos de verdade. O Evangelho, ele é totalmente centrado em Cristo. No que Ele fez e não o que nós podemos fazer. Se você tem sobre você qualquer, sabe, como é que fala? Não sei. Satisfação ou orgulho próprio de eu estou sendo bem certinho. Nossa, eu tô top, eu tô crente top, Vitor. Não tá, você ainda pecou. Todos pecaram. Tem consequências piores, menores, mas, gente, é por causa dele, é porque o que ele fez. Não vamos deixar eu esqueci a palavra. Não vamos deixar achar que é a gente, que é o nosso mérito, é porque a gente está fazendo bem. É porque ele fez. O Evangelho revela a sua miséria. Nós somos totalmente e desesperadamente carentes de Cristo. Nós somos totalmente e desesperadamente carentes de Cristo. Esse evangelho diluído às vezes faz a gente pensar que Deus morreu na cruz porque a gente mereceu. Porque é muito amor. E por que é muito amor? Porque eu sou muito amável. Eu sou tão maravilhosamente maravilhoso que Deus tem que me amar. Ele falou assim, eu vou morrer pelo Vitor, pelo amor de Deus, eu não vou morrer por um cara desse. Não, gente. Ele morreu por culpa nossa. Eu vi uma mensagem que a gente ainda não está preparada para ela, tá? Mas que ele traz pontos da palavra de Deus. Eu só vou dar só para a gente se sentir assim bem mal. Ele diz que Deus envia Jesus para morrer. É como se tanto faz a gente. Ele faz isso para, na verdade, obedecer a sua própria palavra. Porque ele disse que o pecado traria a morte. Então, assim, ele amou o mundo? Ele amou o mundo. Mas foi tanto por amor ao mundo, quanto porque ele é fiel à sua palavra. E se ele disse que ele tinha que haver morte por causa do pecado, haveria morte. Então, quando Deus envia Jesus, é muito mais porque ele falou do que porque a gente precisava de ser salvo. É duro isso, né? Imagine se a gente começasse a refletir e pensar, puxa, é verdade, o amor a mim foi em segundo termo, foi em segundo plano. Deus fez aquilo por causa de amor à sua palavra. Você acha que um Deus que quando falou luz, a luz nasceu, você acha que esse Deus precisa da gente? Não precisa, gente. Então a gente precisa menos. Então quando você ouvir uma palavra que você começar a ficar muito sou maravilhoso, você vai embora, porque está tudo errado. A gente é para se humilhar. Se você quer ser exaltado, quem aqui quer ser exaltado? Se humilhe. Essa é a loucura do Evangelho. Por isso vamos falar que você está trazendo uma mensagem louca, porque a mensagem de Cristo é: você vai ser o último, não o primeiro. Você vai se humilhar, esperar a exaltação por parte de Deus. Enfim, vamos acabar. O Evangelho te salva e continua te salvando. E eu vou falar disso no outro slide para a gente terminar. Olha mais uma frase que é muito falada na igreja ou por aí e está totalmente errado, é totalmente perigosa. Tem gente que não veio hoje que fala isso direto e eu esperava que ele estivesse aqui, mas não está. Amém. A frase mais mortal e perigosa que está por aí nas igrejas até hoje: aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus. Quem já ouviu isso, fala amém bem forte. Vocês nunca ouviram os outros? Tudo bem.
Aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus. Gente, isso é demoníaco, é errado, é blasfêmia, tudo de pior é isso. Porque isso faz a gente pensar que Jesus é tipo um adereço. Já não estou pecando, já estou de gravata, já tenho minha Bíblia, já fiz um canal no YouTube onde eu falo da palavra de Deus, já canto, já louvo, já sou voluntário, já trago para... Só falta Jesus. Não, já sou bonzinho, não peco, tenho uma mulher só, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço tatuagem, eu não faço tudo que vocês acham que é errado, que também a Bíblia não fala nada disso, mas enfim. E você já acha que está tudo bonitinho. Só falta Jesus para aquela pessoa. Olha, puxa vida, só falta Jesus. Gente, Jesus não é um pingente. Quando alguém falar isso perto de você, sabe o que você faz? Cala a boca! Porque isso torna o sacrifício de Jesus uma lesminha. Gente, você acha que Jesus morreu por nós porque a gente precisava só de mais um pouquinho? Você acha que faltava só mais um tantinho? Puxa, mais uma coisinha assim. Olha, quase que nem precisava de Jesus morrer. É isso que a gente está falando. Olha, mais um pouco. Puxa, se tivesse mais umas regras aí para colocar, talvez não precisava nem de Jesus ter morrido, né? Puxa vida. Gente, isso é demoníaco. Se você faz tudo perfeito, inclusive como os fariseus o faziam, isso não significa que você está salvo. Jesus é tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Não importa se você é um exemplo, não importa se você é um querubim. Se você não quer Jesus submeter o seu governo, você se torna Lúcifer. Errado, gente. Por favor, corrija as pessoas quando elas falarem isso, para daqui uns 100 anos parar de falar. Ou antes, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, gente. Uma vez uma pessoa falou assim: nossa, quando Jesus voltar eu quero ver. Você vai ver. Lê a Bíblia que você vai ver, que você vai ver. Mas se eu já tiver morrido, você vai ressuscitar. Ai, gente. O Evangelho te salva e continua salvando. Aqui é muito sutil, mas é muito importante, gente. Já está acabando, tá? Prometo que eu vou acabar 5 minutos antes. A salvação que opera no passado, ela é chamada de justificação. Foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele nos justificou. Justificação é totalmente diferente de outras coisas que é falado por aí. A justificação não tira o seu pecado. Entenda o que eu vou dizer para você não falar: o Vitor falou tanta coisa errada hoje. A justificação quer dizer que você pecou, mas esse pecado foi justificado. Porque dependendo do jeito que a gente fala, dá a impressão que não houve pecado. Não é. Isso é muito sutil, mas comece a perceber nisso que você vai perceber alguns detalhes que fazem entender do jeito errado. Justificação é a salvação que operou no passado. E existe uma outra que é pouco falada. A salvação que opera no presente é a santificação. E o que é a santificação? E aqui também a gente precisa perder pelo menos 2 minutos. Santificação é uma palavra do gerúndio que fala, eu acho, né? É o que no inglês tem o ing. É tipo, tá indo, tá caminhando. Quer dizer o quê? Você já matou muita gente na igreja, sabia? Porque no dia que ela se converteu, no outro dia você esperou que ela se tornasse um querubim. De terno, gravata, a Bíblia hoje não tão terno, não tão gravata, mas talvez você esperou dela uma mudança drástica de várias atitudes. Só que a santificação não é isso. Para alguns é. Tem pessoas que são libertas de vícios ou de coisas instantaneamente, e isso pode acontecer. Mas o que você vai fazer com o seu irmão mais fraco, que aceita Jesus e demora 3 anos para dar jeito na vida? Já acabou o prazo, gente. Mudou, não mudou, vai embora. A gente faz isso com os nossos irmãos. Com coisa que você não mente mais. Com coisa que você não peca mais. Então, tá tudo ruim, gente. Todos nós pecamos, fomos destituídos da graça de Deus. Alguns prostituem, alguns fofoca. Qual que é o mais pecado? Os dois é a mesma coisa. Jesus teve que morrer. Mas se tivesse só pecado de mentira, Jesus teria que morrer? Podia só amputar um braço? Não, ele teria que morrer do mesmo jeito, porque é pecado. Então, santificação quer dizer que é uma pessoa mudando e continuar mudando. Quando uma pessoa muda e continua mudando, ela está se santificando. É como um filho que está aprendendo a andar. Uma criança está aprendendo a andar. Alice, quando estava aprendendo a andar,
e ela começa a dar os primeiros passos, eu não falava para ela assim, quando ela andava e caía: nossa, que menina burra, já caiu 10 vezes. Eu ando faz tanto tempo, eu sou mó bom de andar, por que ela não anda? A gente faz isso com o novo convertido. Olha como você é cruel. A pessoa acabou de conhecer Jesus, você até hoje não ama Jesus como deveria. Você acha que a pessoa que aceitou, num dia ela tem que sair correndo? E aí a gente vê as pessoas tropeçando e a gente fala: ai, está caindo, caiu de novo. Essa semana caiu de novo. Sabe como Jesus olha para nós e para essas pessoas? Meu Deus não, meu Pai, né, Jesus fala. Tipo eu mesmo. Ele deu 3 passos dessa vez. Ele deu 4 passos dessa vez antes de cair. Olha, ele deu 10 passos e caiu de novo. Mas ele deu 10 dessa vez. Se o irmãozinho, se a Sofia julgasse com ela do lado: vamos, Alice, eu vou andar com você. Você deu 10, agora você vai dar 20 comigo. Mas a gente despreza aquele que não está conseguindo vencer o pecado. Isso é cruel, igreja. É cruel. Ah, Vitor, mas está 20 anos na igreja. E daí? Santificação não é ser santo, é continuar mudando. Amém? E eu acho que está acabando. Uma última observação e comentário meu. Sabemos que temos um novo coração em Cristo Jesus. E que estamos realmente convertidos. Não quando as mudanças visuais acontecem, mas é quando, mesmo e apesar de nenhuma mudança aparente, as pessoas à sua volta não conseguem explicar o que tem de diferente em você. A gente ensinou muito bem uma geração a parecer como crente, mas não a ser crente. Porque a gente aprendeu que tem que ser diferente, mas a gente não entendeu que Deus estava falando dos frutos do Espírito. Então a gente deixou de ser uma pessoa, seja lá qual a aparência que você julga que é alguém que não é cristão. Vou dar um exemplo. A gente passou de alguém com alargador que mentia para alguém de terno que mente. A gente converteu? Não, a gente só entrou no estilo gospel. A gente fala de uma pessoa que, sei lá, vocês já entenderam. Conversão não é isso. Conversão é fruto do Espírito. E no fruto do Espírito não tem nenhuma regra de moda. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa também aprender isso, para a gente parar de matar os nossos irmãos. Olha um exemplo que eu dei, que isso mudou a vida de uma pessoa. Nossa, Vitor, mas ela pintou o cabelo de vermelho. Eu falei: o que o vermelho tem de mais pecaminoso que o amarelo? Porque fazer luzes fica bonito, mas pintar de vermelho é do demônio. O diabo tem cabelo vermelho, gente? Fora no filme do Hércules. Então a gente precisa parar de ser retardado, de ser louco. Seja sensato, sejam sóbrios, é o que a palavra de Deus diz. Ai, Vitor, mas não pega bem. Não pega bem, cala a boca. Está na Bíblia, então não fala, não mata o seu irmão. A gente não está aqui para o que pega bem ou não pega bem. É fruto do Espírito. A pessoa está lutando para se santificar. Está lutando, está falando do amor de Jesus. E a gente está olhando se... Vitor deixou essa franja agora. Ele quer ser, sei lá o que ele quer ser. Ele está achando que a igreja é dele agora. Não estou nem aí, gente, para vocês. Com relação a esses comentários. Ao mesmo tempo, eu estou trazendo aqui uma palavra que eu espero que te liberte. E que você comece a olhar a palavra de Deus e ser zeloso com o que você está se alimentando. Se você estiver vendo uma mensagem no YouTube que confrontar alguma coisa, para de ver. Se alguém aqui pregar diferente, começar a querer te dar petiscozinho e te tratar como um cachorrinho, te dando recompensa, vai lá no fim e fala: viu, pastor, não precisa de recompensa não, filho. Jesus já é minha recompensa. Vamos para as frente aí, vamos mudar a palavra. Estou me sentindo um cachorrinho. E para encerrar, agora eu prometo. Já. O Vitor hoje está desabafando. Não estou desabafando. Isso aqui é da parte de Deus para você. Amém? E tudo que você fofoca com seu irmão chega em mim. Porque quando você fala para alguém, essa pessoa também é fofoqueira. Já sabia disso? Quem ouve fofoca é fofoqueiro também. Então no final eu sei de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Quem faz a fofoca, ele acha que ele é tipo 007. Ninguém vai descobrir que sou eu.
mas eu amo vocês, gente, porque isso me faz mudar. Entendeu? Mas machuca às vezes, mas... Qual é o verdadeiro evangelho, então, para a gente encerrar? Eu tenho 2 minutos. O evangelho é a história de Cristo. Ponto final. Esse é o evangelho. Tá? A gente pode pregar a Bíblia? Pode, e vamos pregar a Bíblia. Mas o evangelho não pode sair daqui, gente. O evangelho é a história de um homem, filho do único Deus. Esse homem teve que morrer por nossa culpa. Esse é o evangelho. Essa é a história mais maravilhosa. Isso é o que transforma as vidas. E se a gente parar de falar do evangelho, a gente para de centralizar em Jesus. Porque aí a gente começa a fazer tudo parecer que a gente merece. E tudo é por causa desse homem. Tudo que nós temos é por causa de Jesus. Tudo que ainda vamos ter é por causa de Jesus. Se nós temos qualquer coisa, alegria no coração, ou alguma coisa digno de glória, de honra, de tudo, é para Jesus. É tudo para Ele. Renda as coroas para Ele, entrega tudo para Ele. Eu sou um empresário de sucesso. Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Eu tô conquistando, Não é porque você é o alecrim dourado, é porque Jesus é maravilhoso. Ele é bom, Ele é bom. Eu já falei isso várias vezes aqui, antes, quando eu estava aqui na igreja. Gente, eu sou burro. Eu não sou um engenheiro bom. Eu não sei tabuada, eu não sei nada. Eu estou numa empresa trabalhando de home office. Deus tem cuidado de mim. E não é porque eu sou bom. Meu inglês é horrível. Mas Ele é bom. E se eu começar a achar, não, é porque eu adquiri um certo conhecimento das escrituras, do inglês. My knowledge is very good. Bobo, insensato, louco. É isso que a Bíblia fala das pessoas que... Vamos se humilhar, gente. Vamos se humilhar. Ele é suficiente. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Ele é suficiente. Ele é nossa rocha. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é o rei que vem reinar. Vamos combinar uma coisa agora aqui? Vitor, vai combinar? Tem que ser, vai combinado, não tem graça. Vai ter graça. Vamos combinar uma coisa aqui. Quem quer combinar um negócio? Toda vez que alguém pregar na igreja ou falar na igreja sobre o reino ou que vem, porque Jesus vem, a gente vai gritar, a gente vai dar um treco para começar, sabe quando a gente está com o coração quase parando? Aí vem aquele choque, como é que é o nome daquilo? Hipermetropia. O choque. Desfibrilador. A gente vai usar isso aqui como desfibrilador da igreja. Então, vou fazer um exemplo sem o treinamento. Ele é o rei que vem, ele vem. Tipo, assim é como vocês fazem hoje. Agora a gente vai fazer do jeito que a gente vai passar a fazer. Gente, é certo, vamos fazer isso, tá? Não é só quando eu pregar, quando qualquer pessoa falar. O pastor vai pregar domingo que vem e falar, porque um dia ele vai vir, gente. Aí vai... É grito, palma e glória a Deus, aleluia e uhul, tá bom? Vamos treinar? Você vai ver que isso vai dar um choque no seu coração. Não é porque é algo combinado, mas é porque é sobre uma coisa que é verdade, é real. Então não faria sentido combinar se fosse mentira, mas Ele é o rei que vem reinar. Aleluia! Ele vem reinar, aplauda o Senhor, celebre, Ele vem reinar e nos buscar. Mais barulho, grita, tira a máscara, joga o óculos. Ele vem para reinar. Essa tem que ser a motivo de maior celebração da igreja. Não, Ele vai te dar. A gente dá, gente, eu percebi isso aqui. Faltou eu medir com o decibelímetro. Quando fala de bênçãos para você, você dá glória. Mas quando fala de encontrar com Ele, você fica quieto. Isso está errado. A partir de hoje vamos mudar. Amém? Deus vai me dar? Vai te dar. Fica tranquilo, vai te dar. Tá? Vai dar o melhor. E para encerrar, Jesus, sem Ele não está nada bem aqui. Essa frase me toca tanto, gente, que só de ler ela eu já fico parecendo a Adriana, né? A Adriana, quando ela vem aqui, paz, Senhor, irmão, eu chorar. Gente, a gente tem que ter isso. Sem Jesus, sem Ele não está nada bem. Fala isso para você mesmo. Jesus, sem você não está nada bem aqui. Sem você não está nada bem. Se Ele não é o foco, se Ele não é o primeiro, se Ele não é o único no seu coração, se Ele não é o motivo de que amanhã você vai acordar e lembrar dEle,
Não está nada bem, não está bem, gente, não está bem, nós não estamos bem, não está bem, não está bom esses bancos vazios, não está bom a gente não chorar, não está bom a gente não vir de quarta-feira, não está bom a gente não ter ainda uma sala de oração de novo, não está bom, mas a gente vai chegar lá, porque ele vai voltar e encontrar uma igreja, pode vir, meu pai, ele vai encontrar uma igreja que vibra, amém? Ah, mas eu sou mais recatado, então vai se converter. Não é possível você achar que Jesus vai voltar e você vai, aleluia, olha, sobre as nuvens, e está trovoando e a trombeta. Que bom. Gente, tá boa, né? Eu vi ontem os palmeirenses, parecia tudo. Amém. Deus abençoe.